Olha, mais um detalhe, o Lula começou com as informações em Brasília, agora a gente vai ter informações também do Rio de Janeiro, uma vez que o presidente da Eletronuclear, afastado pela Justiça, né, por favorecer um dirigente, e teve lá um outro desdobramento. A Diana Rocha tem aqui os detalhes. É com você, Diana. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Olha, nesse desdobramento da Operação Lava Jato, foram cumpridos 10 mandados de prisão somente aqui no Rio de Janeiro. Marco Aurélio Viana e o pai dele, Marco Aurélio Barreto, estão entre os presos. Os dois são responsáveis por uma das empresas envolvidas em um esquema de fraudes na Eletronuclear. O desdobramento da Operação Lava Jato investiga a ação de funcionários da estatal que teriam sido beneficiados com recursos da construtora Andrade Gutierrez para as obras da usina de Angra 3. O atual presidente da Eletronuclear foi afastado do cargo pela Justiça. Ele é acusado de obstruir as investigações e favorecer o antecessor, Otton Silva, que teve a prisão domiciliar revogada. Voltamos ao estúdio. Ok. Aí então mais um capítulo que você vê, né? Parece onde a gente bate em chá de sai minhoca, não é possível. A Comissão do Senado aprovou uma medida provisória do Mais Médicos, prorrogando mais 3 anos os contratos, a revalidação do diploma por aí afora. Bom, nós vamos ver, vamos fazer uma avaliação, doutor Jorge Cury, que é conselheiro do Conselho Federal de Medicina aqui em São Paulo, gentilmente conosco. Doutor Jorge, boa noite, obrigado pela gentileza, Jorge. Bem-vindo. Boa noite, Heródoto. Obrigado. Igualmente. Jorge, que avaliação o Conselho Federal de Medicina faz desses primeiros... Foram 3 anos, é isso ou não? 3 anos. Que avaliação vocês fazem disso? Infelizmente negativo, Heródoto. Não melhorou absolutamente de forma significativa, não trouxe nenhum acréscimo consistente na saúde o programa Mais Médicos. Na verdade, nós já sabíamos disso, porque há muito que a população brasileira considera a saúde o seu maior problema. Todas as pesquisas nos últimos anos, 10 anos para cá ou mais, mostram isso. Recentemente, é lógico, como você colocou há pouco, a corrupção talvez tenha passado um pouquinho essa expectativa em relação à saúde. Mas a saúde, cronicamente, é um problema. Quando a população foi à rua, ela manifestou isso claramente, ela queria serviços de qualidade, particularmente as nossas demandas sociais como saúde e educação. Havia necessidade, nós entendemos, né, de se dar uma satisfação, mas lamentavelmente essa satisfação à população foi uma satisfação eleitoreira, para tirar fotografia. Já experimentado, inclusive, em outros países, essa importação de médicos, na verdade, talvez nem todos médicos, provavelmente, né? Talvez uma formação muito mais limitada que a de médicos, né? E que realmente não resolve o problema da população. Nós sabemos que precisa de mais financiamento, particularmente financiamento federal. Os municípios e os estados, de maneira geral, estão sobrecarregados com a questão do financiamento da saúde. E o federal, cronicamente, existe uma demanda, mais de 2 milhões de assinaturas paradas, pedindo pelo menos 10% do PIB federal para a saúde. Infelizmente, isso não está ocorrendo. As condições de saúde não melhoram, existe fila de tudo, os prontos-socorros acabam sendo um depositário de pacientes. É lamentável o que está acontecendo. Jorge, fica mais barato importar médico do que importar equipamento para hospitais, para pronto-socorro? Olha, está ficando muito cara essa conta do Mais Médicos. Está, né? Muito cara? Muito cara. São mais de 10 mil por pessoa, né, por mês. E nós sabemos que a grande maior parte desse dinheiro não fica com, lamento, esses profissionais de saúde, vamos chamar assim, cubanos. A maior parte deles é cubanos, embora hajam outras de outros países, de outras nacionalidades, inclusive alguns brasileiros, mas predominantemente cubanos. A maior parte desse dividendo volta para Cuba, segundo informações, né? No intercâmbio intermediado pela OPAS. Tudo isso sempre foi muito contestado, muito estranho, né? Mas agora o governo vai renovar, então? Vai renovar. É lamentável. Parece que os prefeitos querem, pô. Parece que os prefeitos andaram fazendo pressão, ou não? Heródoto, você tocou no ponto. As eleições estão aí. Eleições municipais. Exatamente. Os prefeitos precisam dar uma satisfação em relação à saúde. Agora eu captei.
Te dá uma satisfação em relação à saúde. Que eu captei. E antes também, né? Antes também. Esse dinheiro não é tirado do município, que já está, reconheço, sobrecarregado. Deveria vir via federal. Mas a via federal apostou nessa tirada de fotografia. Ou seja, se tira esse pessoal de lá, o pessoal vai pegar no pé do prefeito, que vai se recandidatar agora em outubro. Exatamente. Vai perder voto. É lógico, colocar um médico brasileiro bem formado, com condições de trabalho, com exames subsidiários, né? Minimamente, para se tratar doenças crônicas e até para se implantar um programa que seria uma maravilha no Brasil, que seria a medicina de família. Ela foi implantada, mas de forma completamente insuficiente, né? É o chamado médico de família? Médico de família. O nosso programa do SUS, que é invejável em termos de proposta, carece de financiamento, carece inclusive dessas questões da saúde básica, por exemplo, como médico de família, que na Inglaterra, no Canadá, na Europa, em vários países, dá resultado brilhante, mas para isso você precisa colocar consistência no programa. Esses médicos têm uma total insegurança, são contratados por prefeituras, não sabe se 2, 3 meses depois, continuam lá, né? Porque eles podem ser deslocados? Podem. Tem vários que saíram para regiões chamadas inóspitas, né, interior, assim, distante do Brasil, e de repente perderam o salário. Imagina, muda com a família para uma programação desse tipo e daqui a pouco estão desempregados ou não recebendo. Não recebendo. Então é lamentável. Nós realmente esperamos que haja consistência, coerência, os programas estão apontados, se sabe aonde atuar, né? Os profissionais de saúde, de maneira geral, eles estão extremamente desgastados. São mal valorizados, não têm condições de trabalho, recebe uma pressão brutal da população que quer saúde. Lógico. Está na Constituição. Claro. Lamentavelmente, isso não ocorre, porque faltam muitas condições básicas. Agora, Jorge, esse pessoal que está aí, tem diploma revalidado? Não tem. Não tem. Outro ponto fundamental, Heródoto. É lamentável, em qualquer país de respeito nesse mundo, né? Um profissional, quando vem de outro local para atuar naquele país, precisa passar por um programa de revalidação. Do diploma dele? Sim. For engenheiro ou qualquer outra atividade? Qualquer profissão. E também médico? E também médico. Aqui não precisa? Aqui não precisa, é uma coisa impressionante. E nós sabemos que seguramente Cuba não teria a capacidade de formar tantos médicos, né? Seguramente esse programa é uma coisa simplificada da área de saúde, talvez de 3, 4 anos, não se sabe, né? Mas existem claras evidências disso, um programa, inclusive, que já foi sinalizado no passado, distante, na Rússia, né? E que talvez tenha sido copiado, né? Virou, inclusive, uma coisa, em termos mercantis, extremamente importante para Cuba, a gente entende. Agora, veja, para fazer saúde básica, não vamos importar gente de saúde de outros países, vamos implantar a saúde da família no Brasil. Mas tinha gente suficiente aqui ou não? Tem. O que precisa é programa, carreira para as pessoas, segurança, valorização. E essa história que o médico se forma só fica nas grandes cidades? Porque ele é formado para atender bem a população. Se ele vai para uma região onde ele não consegue executar isso, existe uma grande frustração e até uma pressão de solicitação da população. Nós não podemos atender a população da capital de um jeito e a população da periferia, inclusive da capital, de outra. Esse é um grande problema, não é só dos rincões distantes. Na periferia das grandes cidades também acontece isso, né? Então nós precisamos valorizar as pessoas, dentro dos princípios mínimos de direitos humanos, né? Saúde, educação, etc. Segurança, né? E é o que nós não estamos assistindo. Mas pessoal tem? Pessoal tem. Quantas faculdades de medicina tem no Brasil? Olha, é difícil falar o número, porque todo dia a gente pode errar. Salvo engano, são 257. Porque abre algumas e fecha outras. Quantas tem? Abre. Acho que 257. 257. Mas a gente corre sério risco de errar na conta, porque tem surpresa toda semana. Aproximadamente quantos médicos se formam por ano? Olha, eu acredito que perto de 15 mil médicos. 15 mil? 15 mil médicos. Nós temos em torno de 400 mil médicos no Brasil atualmente. 400, são 15 mil. Quantos médicos tem no programa Mais Médicos aí? Olha, eu acredito que 80 mil médicos. Quer dizer, em 3 anos a gente teria esse número de médicos? Facilmente, mas tem muito médico que estaria disposto a trabalhar nessas condições adequadas de saúde, mesmo nos rincões, né? Tem muita gente que entra na faculdade de medicina com essa perspectiva, inclusive, mas desanima,
muda de opinião completamente durante o curso, vislumbrando a lamentável Você disse que o médico desse ganha 10 mil reais. Ganhava. É um pouco mais agora, acho que entre 11 e 12 mil. Mas ele fica com 1.000 e poucos reais, provavelmente. Nós já explicamos, inclusive, aqui. Eu te pergunto. E o médico brasileiro, quanto ele ganharia, quanto é que ele ganha trabalhando no SUS? O médico brasileiro trabalhando no SUS é muito variável, isso depende da prefeitura, né? Mas em torno de 2, 3, 4, 5 mil reais. Quer dizer, é uma coisa extravagante, realmente, um programa como esse está criando, inclusive, uma interrogação grande em alguns locais. Como é que tem um programa que paga isso, quando o outro médico ganha menos do que a metade disso, né? E tem que atender uma fila incrível de pacientes reclamando, se queixando que realmente não estão sendo bem assistidos. Tá certo. Jorge, vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho, para que você fique mais um pouco aqui conosco. Bom, aí está então, para você formar uma opinião, o doutor Jorge é do Conselho Federal de Medicina aqui de São Paulo, para você fazer uma avaliação também a respeito do programa.